Esse trabalho assim, todos os dias, tem muita importância. E eu sempre procuro trazer uma fala para a equipe mesmo que trabalha. Cada um sempre tem muita coisa para resolver. O resolver é assim, porque a vida é um movimento, porque a pessoa está andando numa estrada e a estrada parece bem certinha e tudo, mas ele está sempre mexendo no volante, quer dizer que está sempre alinhando, está sempre ajustando, está sempre colocando de novo o alinhamento para ele chegar no destino. Na nossa vida interior também é assim. Todos os dias tem um movimento e muitas vezes tem coisa assim que precisa de ser resolvida e a pessoa às vezes não tem a condição interna para resolver aquilo. Tem assuntos que têm uma condição assim de envolvimento com o irmão, o envolvimento com o filho, e esses valores é diferente da vida diária da pessoa. E a pessoa tem vontade de resolver aqueles assuntos e ela precisa de resolver, e uma das maneiras é a pessoa mesmo pedir os auxílios ao Criador para ela ter a condição para resolver aqueles assuntos. Na nossa vida não tem nada sem importância, tudo é muito importante. A pessoa tem que ir vendo como ela pode fazer melhor todos os dias. Todos os dias tem que ir fazendo melhor e tem que ir recebendo os auxílios para poder resolver aquilo que está parado lá atrás. Porque quando resolve um assunto que está parado, fecha um ciclo, fecha uma etapa. A pessoa não caminha em linha reta, ela caminha numa espiral. Se ela vai caminhando com a orientação do livro Na Luz da Verdade, a espiral dela entra numa condição ascendente. Se ela não caminha na espiral ascendente, um tempo ela pode ficar parada num elo da espiral, mas no tempo seguinte, por si só, aquele movimento tende a fazer com que ela desça. Ela desça por si, porque o corpo vai enrijecendo e ela vai distanciando das situações. E isso é fácil de observar as habilidades. Tem profissão que tem que ter uma determinada idade, porque tem que ter um corpo físico para conseguir corresponder com aquela atividade. Nosso trabalho de equipe tem essa importância sim, da pessoa ir sempre recebendo a força para poder ter a condição de ir resolvendo e caminhando e fechando os ciclos anteriores, e a pessoa precisa de fazer esse esforço para fechar o ciclo, para ela entrar na espiral ascendente e ela ir olhando para trás feliz, porque foi concluindo todas as fases. E o nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso, e o nosso tema hoje é a luta. A luta é uma condição assim do raciocínio com a intuição, e quem tem a intuição mais desenvolvida precisa também de ser muito discreta e ver que uma pessoa que tem o raciocínio não tem uma condição de fazer uma avaliação. O que ela pode fazer, se a gente está na cidade A e está querendo ir para a cidade B, ela conhece o caminho geográfico e fala que precisa de ir naquela direção para chegar na cidade B. Mas se não for uma coisa geográfica, física, a pessoa não tem condições de falar nada da vida de intuição da outra pessoa. Aquele que tem o raciocínio sempre tem uma condição interior de diminuir aquele que tem a intuição. A intuição é uma condição superior. O raciocínio tem o jeito que desenvolve, porque ele não traz nada para poder ter uma colaboração com a pessoa, para a pessoa caminhar no dia a dia dela. E a pessoa às vezes quer uma referência exterior para poder caminhar mais facilmente.
E essa referência, a pessoa fica procurando naquele que tenha a astúcia do raciocínio, porque o raciocínio, ele é astucioso mesmo. Quando a gente estuda a história do homem sobre a Terra, a gente vê que para fazer muitas coisas que foram feitas, tem que ser com o raciocínio. Não tem que ter tido um pouquinho de bondade na atuação de muitos e muitos atos que a gente vê na história dos povos. Mesmo numa história mais recente, esse trabalho do raciocínio é uma coisa sem bondade interior. E na vida de cada um tem que ter a bondade, compreender que aquele que está caminhando sobre a terra também está fazendo um esforço para o seu retorno à pátria espiritual. Tem que ter a consideração. Cada pessoa se encontra num degrau da vida. E uma pessoa não é menos qualificada do que a outra. Nessa época, a pessoa pode ter vindo com algumas limitações, porque ela precisou e precisa de desenvolver outras coisas interiores. Mas não quer dizer que a pessoa tenha que ser diminuída maldosamente. E esse trabalho do raciocínio é um trabalho que faz uma diminuição das pessoas. E a diminuição das pessoas é uma coisa sem bondade. Cada pessoa tem o valor dela independente da profissão que ela executa. E o valor que ela dá a ela mesma é o jeito que ela executa aquela profissão. Estudando o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai tendo essa condição de desenvolver a intuição, porque a intuição é um trabalho do amor, é um trabalho da bondade. O trabalho do amor, hoje as pessoas fazem esse trabalho sobre a terra, mas precisa de analisar melhor. Dar o pão para a pessoa não quer dizer que isso é amor, é um tolimento, porque o importante é dar a condição para a pessoa ganhar o pão com o suor do teu rosto, porque assim é que está escrito nos ensinos. E ganhar o pão com o suor do rosto, a pessoa tem que ter a dignidade dentro dela, e também, às vezes, a pessoa vale menos do que um presente, e também ela tem que valer mais do que um presente, para ela não ter perigo de ser enfraquecida mesmo no dia a dia dela, achando que ela ganhou um presente e que agora ela pode ganhar 2 ou 3. Quando a pessoa é conveniente também, não tem um limite interior, não tem uma satisfação. A nossa vida, ela é assim, caminhamos com todos, mas caminhamos sozinho. Cada um tem que ir fazendo um esforço, que aquilo que ela vê na vida da outra pessoa, que muitas vezes os quadros não são bons, tem que fazer um esforço para compreender, desenvolver dentro dela, para aqueles quadros que não são bons, não entrar dentro da casa dela com aquele querido dela, com aqueles que ela tem um valor, ou mesmo na vida da pessoa. Quando a gente está caminhando por uma estrada, tem um acidente, depois a gente vê mais de um acidente na mesma estrada logo em seguida. Então aquilo que foi visto continuou acontecendo. Não houve dentro da pessoa uma condição interior de um respeito por um está passando por aquilo e que ela não precisa de passar. Ela tem que estar mais ligada na luz e ela tem que estar mais presente com aquilo que ela está fazendo. Tem muita importância o cuidado, todos nós temos que ter. Quando a pessoa passa por um susto ou machuca o corpo físico, a condição dela de atuar sobre a terra diminui, porque muda a qualidade da irradiação. Mudando a qualidade da irradiação, se houve um machucado ou se houve um susto, essa irradiação não serve para a atuação do corpo físico. E isso é verdadeiro, porque quando a pessoa passa por um susto, ela fica sem a condição de voltar para casa. Isso a gente conhece no nosso ambiente de trabalho. Quando uma pessoa passa por uma situação, sempre um prontifica em acompanhá-la até a casa dela. Então, o trabalho da intuição é essa bondade interior de compreender uma limitação que o outro está passando e fazer um esforço para aquilo que ela viu não ir para dentro da casa dela ou ficar com ela mesma.
Amor é uma condição de respeito ao próximo. Tem que respeitar o próximo que está fazendo um esforço para compreender os ensinos do Criador, porque é nosso dever respeitar o semelhante, porque nos ensinos de Jesus está lá: aquilo que fizeres a um de meus pequeninos, a mim estarás fazendo. Quer dizer que se não respeita o próximo, vai tecer um fio que está sujeito a ter que caminhar naquele caminho que é aquele que não foi respeitado, e agora a gente está caminhando no mesmo caminho. O livro Na Luz da Verdade dá a condição para a pessoa ponderar, de ser previdente, de ser cuidadosa, de ponderar nos seus pensamentos, nos seus atos, e desenvolver dentro dela uma condição, ela tornar-se melhor. O respeitar o próximo, ela fazer um esforço também para não incomodar o próximo, ela fazer um esforço de ser respeitada pelo que ela é, não pelo cargo que ela ocupa. Não tem assim uma importância na vida interior da pessoa se ela tem o cargo e ela é respeitada somente por aquele cargo que ela tem. Não formou nada na vida dela, assemelha-se àquela pessoa que comportava-se direito e trajava-se adequadamente porque a empresa exigia. Venceu o período da empresa, venceu o cargo da pessoa, e a pessoa não criou nada dentro dela, não desenvolveu nada dentro dela, então agora ela não tem a consideração. Fica muito sério assim para a própria pessoa, e também é muito danoso para a própria pessoa ouvir que quando vencer o período de trabalho, ela terá que arrumar outro trabalho porque não está acostumado a conviver com ela no mesmo ambiente familiar. Então a pessoa só serviu para fazer a manutenção durante todo esse período, ela não teve outra importância na vida. Esse cuidado a gente tem que ter, cada pessoa tem que ter esse cuidado. O conhecimento dos ensinos é fundamental na vida da pessoa. A família, ela caminha junto com a gente, mas a gente caminha sozinho na nossa vida interior. Ter um filho, ter uma casa, ter a companheira, ter o companheiro, faz bem para um período da vida da pessoa, mas se não desenvolve junto daquela pessoa essa condição de carinho mesmo, de ser considerado, está muito ruim a vida dessa pessoa. O raciocínio é essa condição, que a pessoa só fica trabalhando nas coisas exteriores, não ficou trabalhando nos valores interiores. E na nossa vida interior, é o valor interior é que tem a importância. Precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade, precisa de ter esse cuidado consigo mesmo, para ver como é possível caminhar melhor todos os dias. Esse caminhar melhor é ir analisando no terceiro mandamento, para não cair nesse erro de ter que ouvir isso que uma pessoa já ouviu, ou mais de uma pessoa, que falar que quando vencer o tempo do trabalho tem que arrumar outra função, porque não está acostumado a conviver com a pessoa no mesmo ambiente familiar. Isso não pode acontecer. Então o terceiro mandamento é um auxílio para a pessoa desenvolver dentro dela, na luta entre o raciocínio e a intuição, desenvolver a intuição, porque com o terceiro mandamento, conhecendo os ensinos, a pessoa vai ficar mais cuidadosa com ela, com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, e ela vai refletir como ela comporta-se a semana inteira com os seus pensamentos, como ela está fazendo com o trabalho que Jesus ensina, trabalhar em ti mesmo. A importância da pessoa é como ela trabalha com ela mesma, como ela usa o terceiro mandamento. Esse trabalho nosso da intuição e do raciocínio, cada um tem que fazer muito esforço assim de ir vendo o conhecimento que ele adquiriu na vida, que
que grandeza que trouxe para a vida dele, porque normalmente um conhecimento de uma pessoa, de uma organização, de uma sociedade, não traz nenhum crescimento para a vida da pessoa. A sociedade, as pessoas não têm melhorado, então não adianta saber da vida da pessoa, da vida da sociedade ou de um período anterior da sociedade. Não vai trazer nenhum crescimento para a pessoa. Se a gente analisa mais presente no nosso dia a dia, dentro da casa da gente, a importância que a gente está tendo. Como é que a gente é visto? O trabalho da intuição é usar os ensinos que o Criador nos trouxe para nos auxiliar. Os ensinos são assim, a gente dá um passo no degrau da vida e segura para segurar o passo que foi dado. E o terceiro mandamento, que é o dia do Senhor, porque com os ensinos a pessoa faz uma reflexão da semana que ela teve. A pessoa precisa de fazer hoje em dia, mais presente, todos os dias um pouquinho de reflexão de como foi o dia da pessoa. Fica muito ruim para a pessoa não ter caminhado na vida que ela queria caminhar. E a vida que a pessoa tem que caminhar, hoje eu vejo assim, que tem que ter o trabalho e tem que caminhar na vida interior dela, no trabalho, na vida afetiva. A pessoa vai ajustando com a sua vida interior. Não pode chegar lá na frente sem saúde e sem alegria. A falta de perspectiva do terceiro mandamento é que faz a doença. Todas as doenças, assim de uma maneira geral, é porque não está andando em cima dos ensinos. A gente vê, por exemplo, tem determinadas disfunções que fala que a pessoa não pode comer açúcar. Não pode comer açúcar refinado, mas o açúcar íntegro, o mel, a pessoa precisa de comer. Tanto é verdade que todos os seres vivos gostam do alimento doce. Então o doce eu vejo que é uma alegria na vida da pessoa, toda a época da vida da pessoa. E se a pessoa apresenta uma disfunção, é porque dentro da pessoa não tem alegria. E ela então não caminhou em cima dos 10 mandamentos, em cima dos ensinos de Jesus. Ela foi deixando a alegria ir embora, aceitando o tolhimento que a outra pessoa deu a ela, que foi tirando dela a alegria. Mas se ela tem a convicção, se ela tem a esperança dentro dela e se ela confia no conhecimento que ela está desenvolvendo, muitas vezes a gente fica naquela casa um tempo depois que termina determinadas responsabilidades, a gente vai embora. Não tem que perder a alegria, o doce da vida. E eu venho observando assim que para as criaturas humanas, tudo nessa terra existe. Todas as coisas que a pessoa precisa sempre tem uma erva que auxilia. Então tem muitas importâncias, mesmo a erva que a pessoa fala que é veneno, conforme o jeito que ela é usada, ela passa a ser uma vacina. Olha que importante, mesmo sendo um veneno, conforme é usado, ainda passa a ser uma condição que fortalece aquele corpo, que cria naquele corpo um sistema imunológico sobre aquele veneno. Todas as coisas assim, o Criador nos possibilitou para a pessoa ter um corpo físico sadio. Mas se a pessoa não tem os auxílios dela mesma, utilizando a intuição, se dentro dela hoje ela ainda tem a luta, que é o raciocínio e a intuição, que ela aceita ainda um sistema de tolhimento, um sistema de diminuir e que a outra pessoa utiliza para diminuí-la com o raciocínio e ela não desenvolve a intuição para saber o que é melhor para ela. Se ela não caminha nos 10 mandamentos,
Tem umas coisas assim na nossa vida, na nossa história, muito interessante, porque após o período que Jesus esteve aqui na Terra, então houve uma perseguição daqueles que seguiam os ensinos de Jesus. Aqueles que seguiam o ensino de Jesus tinham o nome de cristãos e eles eram colocados assim para os leões comerem. E a convicção deles era tão forte que eles ficavam com o corpo faltando partes, pedaços, e depois, quando eles recolhiam os leões, o rosto estava feliz. Isso deixava aqueles administradores assim perplexos, enfurecidos. Como pode? Que convicção é essa que eles têm? Que eles conseguem ficar com o rosto alegre, feliz, sendo mutilados. Então nós hoje não temos essa convicção. Não temos o trabalho de conhecer mais os 10 mandamentos, de conhecer as leis da criação, e é dever de cada ser humano conhecer as leis da criação. Esse trabalho possibilita a intuição ser desenvolvida e o raciocínio ser colocado no seu lugar, porque depois que a pessoa larga o corpo físico, o raciocínio atua sempre com as coisas da matéria grosseira, não tem mais utilidade quando vence o período do corpo físico na Terra, as coisas de matéria grosseira. Só tem utilidade as coisas da intuição, da lembrança que a gente tem daquela tia, daquela avó, daquela mãe, do jeito que ela nos deu a atenção, daquela irmã, do jeito que ela nos ensinou, o nosso trabalho do aprendizado mesmo da vida, o aprendizado escolar. Tem essa coisa boa assim. O que marcou na nossa vida foi isso. As coisas exteriores. Trabalhar numa empresa ou ser o administrador daquela empresa tem muita importância para um período da vida da pessoa, mas um período seguinte já não tem assim aquela importância. Cada um tem que fazer muito esforço para compreender direito as coisas que é da responsabilidade da pessoa. E a pessoa tem que ir vendo como ela faz para sempre na vida dela ter o doce. E a maneira de ter o doce é trabalhando com o terceiro mandamento, que é a oportunidade que a pessoa tem de refletindo como ela atuou nos 7 dias anteriores e depois de uma certa idade, quando a gente vai caminhando, observando a vida assim do nosso pai, do nosso tio, para a vida de matéria grosseira, tudo tem um tempo. E isso é verdadeiro, porque eu conheço poucas pessoas que para dirigir o carro depois de uma certa idade já não dirigem. Outra pessoa dirige para ele. E quando vai passando mais anos ainda, até sem o veículo a pessoa fica, porque passa a dar trabalho àquele veículo, porque não usa mais aquele veículo. Então, na nossa vida exterior, todas as coisas têm um tempo. Cada um tem que ir vendo o tempo que ela tem para ir trabalhando melhor com as coisas exteriores, mas para a vida interior, com o trabalho da intuição, não tem tempo. E a gente observando assim as mulheres que têm mais boa vontade normalmente do que os homens, e elas estão sempre trabalhando mais mesmo dentro da casa delas, de uma maneira geral, sempre com uma boa vontade, e a gente vê que o número de mulheres esclerosadas é menor do que o número de homens. Então nós temos que fazer esse trabalho assim, de fazendo essa diferença da intuição e do raciocínio, de ir vendo como a gente atua com a intuição,
como a gente atua com o raciocínio. Tem uma diferença assim muito grande, e um fato assim bem importante mesmo é a boa vontade, é conhecer os ensinos. Na criança, quando ela tem boa vontade e a gente pede a ela para fazer uma responsabilidade, ou ela mesma pede para fazer aquilo e ela vai feliz cantarolando. Então a boa vontade tem essa marca interior. E depois, quando a gente ouve assim a pessoa já uns anos depois, e que a gente viu ela passando por aquela boa vontade, ela relata aquela boa vontade, aquilo marcou na alma da pessoa. Essa boa vontade a pessoa vai levar com ela na bagagem da vida. E durante a nossa vida, assim, a gente observando a criança, sempre tem boa vontade. A criança está sempre querendo fazer, sempre boa vontade. Muitas vezes é o adulto que fala que dá muito trabalho ensinar a criança. Não é que dá trabalho, tem que ter a paciência. Porque depois o adulto reclama que aquele jovem não quer fazer nada. Não é que ele não queira fazer, é que não deixou que ele usasse a boa vontade, e houve um processo de atrofiamento. Assim como há um processo dentro da pessoa ficar doente, com um órgão, com uma víscera, que ele não pode contar com aquela parte mais. Tem que fazer o trabalho do 7º dia da semana, que é o dia do Senhor. E a pessoa tem que ir vendo aonde ela coloca o primeiro mandamento. O trabalho da intuição, o trabalho do raciocínio é uma luta. Aquele que luta, ele não está seguro dentro dele, porque ele vendo a vida do pai, a vida do irmão mais velho, a vida do avô, ele vai ver assim que é o avô sozinho que caminha, é o pai sozinho que caminha. E o trabalho do raciocínio é a influência das coisas exteriores. A influência das coisas exteriores não precisamos de ter, porque há algumas décadas assim a pessoa fazia a sua própria vestimenta, a pessoa tinha criatividade para fazer aquilo que ia deixá-la com uma apresentação melhor, ela tinha esta condição. Agora ela perdeu, ela recebe a influência de outras pessoas, ela perdeu essa bondade interior de deixar fluir a intuição. O livro Na Luz da Verdade dá esta condição, e dá a condição também da pessoa ir fazendo aquilo que ela tem possibilidade de fazer melhor. Às vezes a pessoa alimenta um alimento que à tarde ela fala que aquele alimento não fez bem a ela. Precisa de ver como foi colocado os ingredientes naquele alimento. Não tem um alimento que prejudica uma pessoa. Alimentos alterados não é alimento. Então um alimento que está alterado pode prejudicar qualquer pessoa, não é essa ou aquela. A pessoa precisa de ver assim como ela pode caminhar todos os dias na luz, com alegria. Não tem um motivo para a pessoa não ter alegria nessa terra. Todas as coisas vêm para benefício dela. Todas as coisas que ela precisa na vida, ela recebe o conhecimento das ervas, o conhecimento dos alimentos. Ela tem facilidade de encontrar uma erva que vai beneficiar a saúde dela. Ela que precisa de fazer esse trabalho, ela que tem que ter a boa vontade, ela tem que ter a boa vontade com aqueles que estão fazendo o esforço também para caminhar no caminho da luz, que está fazendo o esforço para respeitar os 10 mandamentos. Não tem uma maneira assim de melhorar os ensinos. Os ensinos é a pessoa que tem que fazer um esforço para caminhar em cima dos ensinos. É um esforço que a pessoa tem que fazer para caminhar em cima dos ensinos, para ter sempre dentro dela a intuição, não precisar de ter a luta.
Esse trabalho assim, todos os dias, tem muita importância. E eu sempre procuro trazer uma fala para a equipe mesmo que trabalha. Cada um sempre tem muita coisa para resolver. O resolver é assim, porque a vida é um movimento, porque a pessoa está andando numa estrada e a estrada parece bem certinha e tudo, mas ele está sempre mexendo no volante. Quer dizer que está sempre alinhando, está sempre ajustando, está sempre colocando de novo o alinhamento para ele chegar no destino. Na nossa vida interior também é assim. Todos os dias tem um movimento e muitas vezes tem coisa assim que precisa de ser resolvida e a pessoa às vezes não tem a condição interna para resolver aquilo. Tem assuntos que têm uma condição assim de envolvimento com o irmão, o envolvimento com o filho, e esses valores é diferente da vida diária da pessoa. E a pessoa tem vontade de resolver aqueles assuntos e ela precisa de resolver, e uma das maneiras é a pessoa mesmo pedir os auxílios ao Criador para ela ter a condição para resolver aqueles assuntos. Na nossa vida não tem nada sem importância, tudo é muito importante. A pessoa tem que ir vendo como ela pode fazer melhor todos os dias. Todos os dias tem que ir fazendo melhor e tem que ir recebendo os auxílios para poder resolver aquilo que está parado lá atrás. Porque quando resolve um assunto que está parado, fecha um ciclo, fecha uma etapa. A pessoa não caminha em linha reta, ela caminha numa espiral. Se ela vai caminhando com a orientação do livro Na Luz da Verdade, a espiral dela entra numa condição ascendente. Se ela não caminha na espiral ascendente, um tempo ela pode ficar parada num elo da espiral, mas no tempo seguinte, por si só, aquele movimento tende a fazer com que ela desça. Ela desça por si, porque o corpo vai enrijecendo e ela vai distanciando das situações. E isso é fácil de observar as habilidades. Tem profissão que tem que ter uma determinada idade, porque tem que ter um corpo físico para conseguir corresponder com aquela atividade. Nosso trabalho de equipe tem essa importância sim, da pessoa ir sempre recebendo a força para poder ter a condição de ir resolvendo